Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, começando um novo quadro aqui no canal, um quadro chamado DC Origins, que vai trazer aí sempre a origem de algum personagem super incrível dessa editora, a Editora das Lendas, e vamos começar com ele, Adão Negro. Seguiu o hype do filme aí, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, já tenha assistido Adão Negro, tenha gostado, não tenha gostado, tenha amado, não tenha amado, esse vídeo vai ficar gravado aqui nessa playlist do DC Origins aqui, pra vocês que não leem quadrinhos, pra vocês que estão entrando ainda nesse novo mundo, ou até pra você mesmo que lê quadrinho, já conhece vários personagens, mas tem alguns personagens que você não conhece, é pra dar uma aprofundada nesses personagens, na origem, de onde eles vieram e etc. E vamos trazer aqui hoje do Adão Negro, o Adão Negro que tem algumas origens nos quadrinhos. Eu dei uma pincelada na pesquisa para trazer uma coisa um pouco mais atual para vocês, mas também vou contar sobre ele lá dos anos 40, como que ele veio da Fawcett Comics, a Fawcett Comics que foi processada pela DC por conta de plágio com Shazam, aquele lance do Shazam, o Superman e tal. Depois de uns anos a Fawcett virou integrada da DC Comics, a DC comprou os personagens da Fawcett, toda aquela treta toda. O Adão Negro também tá nesse bolo aí e tal, ele era um dos grandes vilões ali do Shazam, foi o primeiro grande vilão e até hoje ele é, mas aos poucos nos quadrinhos foi criando algumas repaginadas, foi criando algumas coisas que foi enriquecendo o universo dele e hoje ele é um anti-herói muito famoso aí no universo DC no geral. Tem ele naquela minissérie do Geoff Jones da Sociedade da Justiça, o Reino Sombrio, tem ele no Relógio do Juízo Final, tem uma participação importante lá em Kahndaq, com os Meta-Humanos, enfim. Mas chega de conversa, vamos pro vídeo sobre quem é o Adão Negro. A primeira aparição do Adão Negro nos quadrinhos se deu nas páginas de The Marvel Family #1, publicada em dezembro de 1945. Naquela época, o personagem pertencia à Fawcett Comics, assim como Shazam. Anos depois, ele foi adquirido pela DC Comics em 1973, mas só apareceu nas HQs da editora em 1994, nas páginas da graphic novel The Power of Shazam. Curiosamente, ele foi criado para ser o vilão desta única edição, mas hoje a gente sabe que ele é um dos anti-heróis mais populares da DC Comics e o antagonista mais famoso do Shazam. O Adão Negro passou por algumas fases nos quadrinhos, mas vamos falar de uma fase um pouco mais recente, que é a do Geoff Jones e sua origem, uma das fases mais canônicas e conhecidas até hoje. Nos anos 90, Adão Negro teve uma virada radical em seus contos iniciais. Ficou estabelecido que Tef Adam, ao enlouquecer, teve seus poderes retirados pelo mago Shazam e colocados em um escaravelho. Sem a magia, Tef envelheceu rapidamente e morreu. Já no tempo presente, Tef reencarnou em Tel Adam, um jovem que acompanhava os pais de Billy Batson em sua expedição à tumba do mago Shazam no Vale dos Reis, no Egito. Essa foi a manobra que a DC Comics colocou para colocar em contexto a rivalidade de Shazam e Adão Negro. Então, para colocar em prática a rivalidade dos dois, Tel Adam assassina os pais de Billy Batson. Logo, ele já se torna automaticamente um rival do Shazam. Mas toda essa versão do Tel Adam não durou muito, até que o próprio Geoff Jones criou a Sociedade da Justiça, na história no qual o Adão Negro é derrotado pelo supergrupo. Então os heróis descobrem que, na verdade, Tef Adam possui boas intenções, mas seu lado Tel Adam é quem domina as ações malignas. A melhor forma de definir o Adão Negro é que se trata de alguém que procura fazer o bem, mas acaba usando meios violentos e extremos para isso. Voltando um pouco, Tel Adam era literalmente a reencarnação de Tef Adam. Por isso, ele mata os pais de Billy Batson, uma coisa muito maluca colocada aí pela DC Comics. Em Sociedade da Justiça da América, número 45 de 2003, vemos Adão Negro deixando de ser um super vilão clássico e se tornando um anti-herói. Depois de fazer parte da Sociedade da Justiça, ele e o Esmagátomo deixam o grupo para formar a sua própria equipe, já que ambos discordam da abordagem dos heróis da velha guarda, os heróis da Era de Ouro e a Sociedade da Justiça. E então nos quadrinhos é criado a sua nação fictícia, Kahndaq. Basicamente é como se fosse a Israel do universo DC. Nos 952, já em 2011, sua origem foi revisada novamente. Nessa continuidade, Tef Adam era um escravo em Kahndaq. Kahndaq se encontra no Egito, é uma cidade fictícia criada para ser parte do Egito no universo DC. Ele e o seu sobrinho Aman foram capturados e tirados e posteriormente resgatados pelo mago Shazam, que deu a Aman os poderes dos deuses ao dizer a palavra mágica Shazam. Só que movido pela vingança, Tef rouba os poderes de Aman e o mata ao fazer isso. E Tel Adam deixa definitivamente de existir. Adão Negro elimina todos os senhores da guerra e se torna o novo governante de Kahndaq, como um déspota que pode ser justo com sua população, mas extremamente cruel com quem discorda das suas ações
ou com seus invasores. Kahndaq, por exemplo, teve um papel crucial na saga Relógio do Juízo Final, que une o universo DC com o universo de Watchmen. A cidade teve uma participação significativa nesta minissérie. Durante todas as suas aventuras, o Adão Negro já esteve ao lado de algumas equipes vilanescas, como a Sociedade Secreta dos Supervilões e a Sociedade da Injustiça. No entanto, um dos pontos altos da sua carreira, desde quando ele se tornou uma espécie de anti-herói pela DC Comics, foi com a Sociedade da Justiça da América. Nessa fase, ele chegou a fazer parte da Sociedade, um grupo composto por grandes heróis da Era de Ouro da editora, alguns dos heróis que te ensinam a ser super-heróis. Nesse período, Adão Negro se tornou um personagem muito querido pelos fãs, principalmente por ser uma figura muito honrada e justa. Uma das grandes histórias pelo qual ele aparece é O Reino Sombrio, escrita por Geoff Johns, uma minissérie aí da Sociedade da Justiça da América, bastante aclamada pelos fãs. O grande amor da vida de Adão Negro é a Isis. O maior romance de Adão Negro foi Adriana Thomas, a heroína conhecida como Isis, famosa por seus poderes de controle climático. Ela quem fez com que Adam mudasse sua maneira de ver o mundo, transformando-o em um herói aos olhos da sociedade e de si mesmo. Em troca, Adão Negro deu a ela o amuleto de Isis, uma relíquia ancestral que a conferia todos os poderes da deusa. Juntos, eles viajaram pelo Oriente Médio, salvando crianças escravas, mas o romance acabou de uma forma muito trágica para os dois. Em algumas das suas viagens, Isis foi morta por Sobek, um crocodilo humanoide que parecia ser aliado de Adão Negro, mas na verdade era um cavaleiro do apocalipse disfarçado. O último desejo de Isis, em seu leito de morte, era que Adão começasse um plano de vingança. A morte de sua amada Isis, ou Adriana Thomas, é um dos principais motivos pelo qual leva o personagem à tirania, leva o personagem a ser um déspota, leva o personagem a enxergar a justiça de uma maneira totalmente distorcida, fazendo com que o ódio, o caos e a dor, e acima de tudo seus poderes, passarem do limite para várias situações. A partir do momento que Adriana Thomas é morta, Adão Negro perde toda a sua humanidade. Completamente sem controle, Adão Negro exterminou países, enfrentando e derrotando sozinho várias equipes poderosas, como os Jovens Titãs e a Patrulha do Destino, dando início à Terceira Guerra Mundial. Tudo isso aconteceu na minissérie 52. Nas HQs, o Adão Negro possui os mesmos poderes que o Shazam. Entretanto, a fonte de suas habilidades vem da mitologia egípcia, com várias divindades famosas. São eles: Shu, que te dá o vigor; Horus, que te dá a velocidade; Amon, que te dá a super força; Zerut, que te dá a sabedoria; Aton, que te dá o poder, e Mehen, que te dá a coragem. Poderes originários de deuses egípcios formam, assim, toda a força, poder, sabedoria, coragem, velocidade e vigor do Adão Negro. Adão Negro é sem dúvida um dos maiores anti-heróis da DC Comics. Adam, que diferentemente da Sociedade da Justiça, da Liga da Justiça e até mesmo dos Titãs, enxerga a justiça de maneira diferente. Mas por que o rival de Shazam não poderia ser um herói? Se você se aprofundar na psicologia do personagem, você pode até se questionar que o mesmo tem uma visão de justiça semelhante ao faraó Ramsés II, o mesmo pelo qual ele serviu por vários anos em determinada fase dos quadrinhos. Talvez sua visão de justiça para a nação de Kahndaq ou do mundo no geral seja de governar sob posse do poder absoluto, de governar usando o medo da população, de governar uma nação banhada a sangue, de governar custe o que custar. Afinal, o que homens, deuses, aliens ou seres poderosos do universo DC ou do mundo real querem? Sim, eles querem mais poder. E nós sabemos que o Egito Antigo era governado por déspotas e homens de poder imensuráveis pelos olhos da sociedade. Com isso, podemos atestar que Adão cresceu, trabalhou e serviu uma nação governada por um déspota, nos fazendo acreditar que esse tipo de líder era o único modelo que ele conheceu na vida, que era sua referência como faraó, governante ou líder. Mas pior do que isso, a sua única referência. Claro que ao decorrer da sua história, teremos fatos nos quais se tornaram o estopim para a sede de vingança de Adão. Mas é sempre bom pensar que esse personagem sempre pode ter vários motivos para caminhar entre o bem e também entre o mal. Afinal, a sua história sopra para direções e fatos. Fatos dos quais provam porque a nação de Kahndaq sussurrava com medo o nome Adão Negro.
Bom, escreve aqui embaixo o que você achou desse quadro e qual o personagem que você quer que eu faça origem aqui também, porque eu vou fazer de vários personagens, porque tem muito personagem foda na DC Comics. Esse foi do Adão Negro, já tem alguma lista mais ou menos dos personagens que eu quero fazer, mas tem vários outros personagens. Escreve aqui embaixo qual o personagem você acha que merece também estar nesse quadro do DC Origins. Quis criar esse quadro para diferenciar do Lendas do Universo DC. Se você é novo no canal, não assistiu nenhum vídeo do Lendas do Universo DC, clica aqui no card, é uma playlist que conta os melhores momentos da DC Comics em todas as mídias, em toda a sua história. Que é diferente aqui desse quadro DC Origins, aqui eu conto somente a origem do personagem, alguns momentos dos quadrinhos e tal, enfim, enquanto no Lendas do Universo DC eu conto os melhores momentos, beleza? Escreve aqui embaixo qual personagem você quer que eu conte a origem, beleza? Tamo junto, até a próxima.